Eu gostaria de analisar com vocês a CPI de hoje, dia 11/6, que teve a participação da doutora Natália Pasternak e do doutor Cláudio, que é ex-diretor da Anvisa. Gostaria de atentar a alguns pontos, fundamentais que foram discutidos ali logo no começo. Um deles que me chamou muito a atenção, a gente acabou transmitindo vários episódios da CPI no canal do Filósofo, e o de hoje não, Um dos motivos é porque o canal do Filósofo é um canal de filosofia, de política, E a CPI era para ser algo político. O próprio Dr. Cláudio frisa isso, Que a gente deveria estar numa CPI discutindo política, Não questões técnicas. E isso está acontecendo, Essa necessidade de técnicos, especialistas, ele como médico, a doutora Natália Pasternak como microbiologista e uma grande divulgadora científica, precisaram ir lá para explicar questões técnicas sobre cloroquina, vacina e etc. Por quê? Porque nós não temos isso a nível institucional. Não temos algo no governo que nos ampare tecnicamente. O Ministério da Saúde deixou de ser um Ministério da Saúde. Deixou de ser algo que a gente pode confiar, que a gente pode pegar as diretrizes, os manuais. A gente não pode mais confiar no que está sendo feito ali. O Dr. Cláudio lembra isso pra gente. E é um ponto assim que eu achei fundamental nessa fala dele, Primeiro, ele começa a apresentação falando que nós, em uma pesquisa divulgada em relação à contenção da pandemia, estávamos em 9º lugar. Depois de um ano, fomos para o último lugar, junto ali com os Estados Unidos. Então a gente tinha um plano. A gente tinha algo no governo federal para conter essa doença. Se você pega todo o acompanhamento que eu fiz aqui no Todos pela Saúde da pandemia, desde o começo, com a ativação do COI e etc., você vai perceber que nós tínhamos um controle, nós tínhamos uma direção, nós tínhamos um Ministério da Saúde que foi completamente corrompido. Então, agora, nós não temos algo a nível federal que nós podemos confiar nas decisões técnicas deles. Precisamos de uma CPI, um órgão político, trazer técnicos. E isso, o Dr. Cláudio afirma, é motivo de investigação. Por que nós não podemos mais confiar no Ministério da Saúde? Isso tem que ser investigado. Então, a gente tem que também... Vocês aqui que tem e-mail, que tem um contato de um deputado, de um senador que está ali na CPI, lembrar eles disso. Além de analisar tudo que a CPI está analisando, precisamos de algo que eu estou denunciando desde o ano passado, desde abril do ano passado. Precisamos denunciar por que não temos mais um Ministério da Saúde confiável. Porque isso tem que ser investigado. Como é que pode um Brasil do nosso tamanho, que tem um SUS, que tem um sistema organizado, que poderia ter resolvido o problema, que não precisava ter chegado aonde chegamos, quase 500 mil mortos, por que isso aconteceu? Por que está faltando direção? Outro ponto muito interessante que o Dr. Cláudio lembrou é a questão da fosfetanolamina, que foi um projeto que o Bolsonaro, justamente ele, pediu para que o governo distribuísse, aprovasse, etc. E foi derrubado pelo STF. Ou seja, nada novo sob o pôr do sol. O Dr. Cláudio também lembra do Boris Johnson, de outros países que são de direita. Você percebe ali os países que eles citam, são países que tinham um governo conservador, que começaram com ideias sobre isolamento vertical, não queriam fazer o isolamento, e etc. E depois foram mudando a posição. O Trump saiu nos Estados Unidos e ficou daí o negacionista só como o Bolsonaro. Então, até a direita internacional teve que ceder e aqui não. Já um ponto interessante que a Natália Pasternak coloca já no começo da CPI é: ciência precisa de investimento constante.
porque senão nós ficamos numa situação muito frágil quando chega uma nova pandemia, uma nova sindemia. Não temos um aparato que podemos responder rapidamente. E é o que está acontecendo no Brasil com cortes constantes à ciência. Outro ponto que ela lembra é: precisamos de vacina. É a melhor maneira para se lidar com o vírus. O investimento em medicamento, ótimo, é muito bom também, mas o investimento tem que ser essencialmente em vacinas, por causa que uma doença viral é o mecanismo que a gente tem. Imunidade de rebanho não funciona, porque a varíola, por milhares de anos, acometeu os humanos, nos matou essa doença, e conseguimos erradicar como? Com a vacina, com a vacinação. Assim como pólio, sarampo, que só não erradicamos por causa de pessoas ignorantes, de mecanismos de anti-intelectualismo, de negacionismos, que são contra a vacinação. E é um complô, né? Porque já vou fazer aqui novamente, né, a crítica à homeopatia, porque a maioria dos homeopatas não vacinam os seus filhos. Tanto médicos homeopatas não vacinam seus filhos, como pessoas que usam essa bolinha de açúcar também não são adeptos à vacinação. Então, essas práticas alternativas da medicina atrapalham muito a prática da medicina baseada em evidência. Sempre tem que ser combatido. E isso é o papel da Natália na sua carreira como divulgadora científica. E isso aqui também é o trabalho do Todos pela Saúde nesse canal. Esses são os pontos do começo da CPI, tá? Que eu gostaria de trazer para vocês. E depois eu volto trazendo outros pontos interessantes que apareceu por lá.